menstrual baseadas ou na indicação de outras pessoas, ou no preço, ou ainda por entrega rápida. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas acabam tendo muitas dificuldades na inserção, na retirada, ou então apresentam vazamentos. Acabam não se adaptando a esse modelo de coletor e aumentam o risco de desistir dos coletores menstruais porque não estava usando o modelo adequado. Então, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para que você possa identificar qual modelo é mais apropriado para o teu corpo. Para isso, eu vou apresentar 8 perguntas e 4 gráficos. Nesses gráficos eu vou comparar 11 marcas e 37 modelos de coletores, que são aqueles que a gente encontra aqui no Brasil. Se esse vídeo te interessa, aproveita para dar o seu like. Então agora eu vou apresentar quais são as 8 perguntas que favorecem a identificação do coletor mais adequado para as suas necessidades. No caso de ainda possuir o ímen, é importante para você mantê-lo intacto? Qual é a altura do colo do seu útero? Ele é baixo, médio ou alto? Você alguma vez notou sentir uma pressão na bexiga enquanto usava absorvente interno? Ou tem alguma outra condição que justifique uma sensibilidade maior na bexiga? A sua múscula vaginal, ela é muito forte? Você já fez pompoarismo, pilates, yoga, atividades de ciclo ou qualquer outra que tenha fortalecido a sua musculatura pélvica? Você já teve partos normais? Quantos? Quantos anos você tem? O seu fluxo menstrual é leve, médio, forte ou intenso? Você pratica alguma atividade física? Qual e com que frequência? Bom, essas perguntas elas vão nortear as decisões e a leitura dos gráficos que eu vou apresentar a seguir. Na verdade, são 5 gráficos, sendo que o primeiro gráfico é em relação ao comprimento do coletor, o segundo é em relação à maleabilidade, o terceiro ao diâmetro do aro, o quarto à capacidade que esse coletor tem e o último vai mostrar os preços de cada coletor. Então, nesse primeiro gráfico você pode já ver que refere-se ao comprimento do coletor. Eu não considerei o tamanho do cabo, porque muita gente corta o cabo mesmo, né? Então, esse gráfico foi dividido em 3 partes. Os coletores com comprimento menor, os coletores de tamanho médio e os coletores de maior comprimento. Então, de baixo para cima você vai vendo desde os pequenos até os maiores. O comprimento do coletor vai dizer a respeito da altura do colo do seu útero. Quanto maior a altura do colo do útero, mais você vai tolerar um coletor de tamanho grande. Quanto menor a altura do colo do útero, menor tem que ser o comprimento do seu coletor. O comprimento desses coletores, então, varia de 35 até 56 centímetros, é uma diferença bem importante, por isso que é bom você saber direitinho qual é a altura do colo do seu útero, para você se adaptar bem ao tamanho do coletor escolhido. Agora vamos ao próximo gráfico. Este gráfico trata da maleabilidade dos coletores. Então, a gente tem o Meluna, Soft, o Fleuriti como sendo os mais molinhos. O Enciclo é de mole a médio, o Meluna Classic, o Lunette 1, o Flower Cup, o Yuki Soft e o Love Your Body são coletores de maleabilidade média. O Moon Cup é um coletor de maleabilidade média a rígido e o Meluna Sport, o Lunette 2 e o Yuki Classic são os mais rígidos. Esse é o gráfico do diâmetro do aro. Quanto maior for o aro, mais fácil o coletor fica fixado dentro do canal vaginal. Por outro lado, é mais difícil de dobrar, um pouquinho mais difícil de inserir. O aro maior também pode facilitar a formação do vácuo, então favorecendo a inserção. Esse gráfico revela a capacidade dos coletores, ou seja, quanto sangue o coletor comporta. Quanto cabe. Então, a gente fica com uma ideia de que quanto maior, melhor. Mas tem algumas pessoas que têm o fluxo tão leve, tão baixinho, que não é necessário um coletor maiorzão que só vai incomodar. E esse gráfico serve para desempatar entre os coletores que têm condições semelhantes, qual fica mais em conta para você.
Então, para usar esses gráficos, você precisa ver se você tem alguma característica especial que você precise usar como primeiro critério para a decisão da escolha do coletor. Por exemplo, se o ímã para você é importante que fique intacto, você já vai escolher os coletores de menor tamanho, de menor diâmetro e, se possível, os mais molinhos. Né? Agora, se você não tiver nenhuma característica especial, eu indico que você comece a escolha pela altura do colo do útero, porque não adianta um coletor que tenha uma capacidade muito grande, de repente você pega um coletor de comprimento grande e ele não cabe dentro de você, vai ficar te incomodando. Então, primeiro a altura do colo do útero, depois você vai avaliar a tua força pélvica, a tua musculatura, assim como a sua sensibilidade, para depois você verificar qual é a capacidade do coletor que você pode se beneficiar mais. Por exemplo, se você tem um fluxo bem leve, não é necessário também um coletor maior, mas se você tem um fluxo bem intenso, você identifica os coletores adequados considerando os critérios anteriores e finalmente você escolhe o coletor maior dentre esses selecionados. Na escolha do teu coletor, você também pode considerar a atividade física que você realiza, não só por conta da musculatura vaginal, mas também um coletor que possa te dar uma segurança para a atividade que você vai desenvolver, né? Não adianta você pegar um coletor muito pequenininho, que tenha um aro muito pequeno, se você faz uma atividade de grande impacto e de repente tem um canal vaginal uma musculatura vaginal não muito forte. Então, aumenta o risco de vazamento ou até dele ser expulso, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. E por último é que você vai avaliar o preço. Sendo que é importante lembrar que existem lojas online e também revendedoras que parcelam o valor do coletor e às vezes o valor do coletor e o valor do frete em até 10, 12 vezes, né? Então eu já deixei listado num dos vídeos, vou colocar aqui nos comentários também, algumas lojas online e alguns revendedores que parcelam o valor do coletor. Quero só fazer uma correção, porque eu referi no comprimento dos coletores que a medida era em centímetros, quando na verdade é em milímetros, tá? Só para não ficar uma confusão, porque senão seria enorme. No próximo vídeo eu vou dar um exemplo